4 anos atrás a política era muito maior do que ela é hoje. Entendi. Mas eu acho que o mercado foi aprendendo a também dar tanta importância assim a coisas que no fundo são determinadas lá fora. Então assim, acho que 70% dos movimentos dos ativos brasileiros são determinados por movimentos que acontecem lá fora. Mas a gente às vezes aqui gasta 70% do tempo olhando para coisas que são daqui, que no fundo fazem pouco preço no relativo ao que acontece lá fora, né? Então, se eu tivesse que alocar tempo de uma asset para vamos olhar lá fora, vamos olhar Brasília, pô, eu botaria 70% do tempo para o cara olhar lá fora, e mesmo que eu erre os 30% de Brasília. Fala, FDBs, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez com o nosso O Fundo do Baú. Eu, o seu host Pedro Barbosa, e ele, o fenômeno Marcos Saravalho. Tudo bem, Marcão? Muito melhor agora, muito obrigado pelo convite. Sempre um prazer enorme estar por aqui no nosso Fundo do Baú. E hoje a gente volta com a parte das assets fortemente, né? Que a gente tava falando, pessoal de distribuição, agora a gente volta para asset. Né? O pessoal de distribuição tava meio chateado aí, mas a gente vai entender o porquê. Mas esse aqui, Marcão, não sei se você sabe, toda vez que tem um cupom, a gente escuta a voz dele. Porque tem uma lista de transmissão no mercado que o pessoal da Quantitas passa e acho que todo mundo usa como discurso comercial depois. Ivo, tudo bem? Tudo bom, prazer. Obrigado aí pelo convite. Se apresenta um pouquinho e já fala um pouquinho pra gente começar com as provocações de Marcos Saravalho, que isso é um negócio sinistro. Pesadas, né? Já tô sabendo. Já começa pelo nome, Ivo, né? É. Aí você fala assim, pô, faz tempo que não nasce um Ivo, né? Tem a meia dúzia no mundo. É. Cara, assim, eu sou economista de formação, né? Graduação, mestrado. Tô há 18 anos no mercado. Eu sempre trabalhei em buy side, em assets, em área econômica de assets. Comecei lá no antigo Modal Asset, né, quando era banco e asset. Depois eu fui para o Itaú Asset, vim para São Paulo pela primeira vez, vim para o Itaú Asset. Depois eu voltei para o Rio, fiquei lá 1 ano e meio aproximadamente na Quiros Investimentos. Depois da Quiros, passei 2 anos e pouco ali com o Márcio Fontes na Itaim Asset, que depois veio a ser incorporada pelo ASA. E agora, desde 2016, ou seja, 8 anos e qualquer coisa, eu estou à frente do time econômico da Quantitas. Então essa é a minha trajetória, sempre no buy side. E Ivo, eu lembro muito bem, né, essas brincadeiras à parte, que a gente sempre usou muito, eu vi, na verdade, a Quantitas nascer, você é do Rio, você era, então Sim. assim, aí eu ficava ali também no Rio, e a gente sempre usou muito, né, Quantitas, principalmente Maiorca, né, para multimercado de baixa vol, algo nesse sentido. E hoje, independente se é baixa vol ou alta vol, tá-se um desafio muito grande para essa categoria, né? A gente fala algumas coisas aqui, a gente vai entrar também, mas da categoria em si a gente nunca entrou e penetrou e falou dessas dificuldades hoje. O que você vê de mais dificuldade ali, até pro investidor final, pro público, que hoje o multimercado passa aqui? Qual é o cenário desse formato, assim, hoje? Eu acho que assim, né? Vamos lá. Muitas vezes, acho que os fundos, de maneira geral, a gente também não está fora disso, ele vive de alguns ciclos de tendência, né? Sobretudo quando é o fundo macro, tendência no mercado de juros, né? Então a gente passou, vai lá, desde o pós-Covid, durante o Covid até o logo depois do Covid, um ciclo muito forte de alta de juro, estou falando de curva, né? Nem de Fed Fund, mas lá fora, né? Então, 10 anos durante o Covid, que bateu ali 0,50, só para usar o 10 anos, que é o preço mais simbólico, vamos dizer assim, mais representativo e mais usado, chegou a bater 0,50, 0,60, e aí o mercado brasileiro, acho que uma grande expertise até em processos inflacionários, provavelmente quase todo mundo se beneficiou daquela abertura do 10 anos que saiu desse 0,50 e foi até, alguns estoparam no 2, outros no 3, outros pegaram até o final, enfim. Esse ciclo, esse processo acabou ali em 2022, provavelmente, quando a coisa ficou um pouco mais bateção de cabeça, ficou um pouco mais difícil de tirar, essa tendência acabou, vamos dizer assim,
né? Os ciclos ficaram muito mais complexos para se ler, porque, enfim, o próprio Fed, né, que desde 2022, ou vai lá, desde meados de 23 a gente escuta, vai começar o ciclo de corte. E o Fed ia sendo surpreendido o tempo inteiro por dados muito resilientes da economia. Então, ficou o tempo todo, né, a gente chegou a ver o 10 anos indo até 5, aí volta para 4,20 quando parecia que as coisas finalmente iam, né, ceder, daqui a pouco volta para 4,60, agora volta para 4,20 até uma semana atrás, até essa, aspas, mini crise que teve no mercado, aí afunda até o 3,65, aí volta agora. Então, assim, nesse cenário meio lateralizado, eu acho que é quando as coisas ficam muito difíceis, né? Porque assim, você desenha um cenário, você está vislumbrando alguma coisa, certo ou errado, né? Fica mais difícil quando você tem que ficar trabalhando com essas coisas muito lateralizadas, quando inclusive até os bancos centrais, as autoridades financeiras e econômicas do resto do mundo erraram o cenário. A verdade é essa, né? Então, assim, acho que no fundo as assets estão mais ou menos nesse mesmo barco. Foi muito difícil, está sendo muito difícil ler o cenário e criar grandes tendências. Isso cria dificuldade, né, de você criar cota, você ter um processo. Então, a gente classe, né, dos multimercados, sobretudo os macro, mais direcionais macro, há 1 ano e meio está todo mundo um pouco lateralizado como o mercado está, né? Não significa que ele não tem oscilações grandes, mas ele, quando você olha, não tem uma grande tendência acontecendo há 1 ano e meio, né? Porém, não é essa classe também que tem maior possibilidade de uma reversão? Algo desse sentido de ter uma mecânica de eu conseguir ou trabalhar a tendência ou trabalhar como o mercado está sendo utilizado? Não é, talvez? Não, sem dúvida nenhuma. Que assim, quando você trabalha e observa as correlações entre mercados nesses últimos 18 meses, que acho que são os 18 meses mais desafiadores mesmo, acho que 22... Acho que não dá para reclamar muito da performance dos multimercados, mas acho que 23 e agora 24 também. Aí sim, a performance tem sido meio ruim. Quando você olha algumas correlações de mercado, algumas parecem ter se quebrado ou estão com comportamentos distintos daqueles que usualmente a gente está meio acostumado a ver. Então, até trabalhar, vamos... compra dólar e, sei lá, vende bolsa, né? Essas correlações que usualmente funcionavam para algumas situações não estão funcionando tão bem, né? Então, basta ver, por exemplo, historicamente, voltando ao mercado americano, quando o Treasury sobe muito, usualmente a bolsa lá sofre um pouco mais, né? Juro para cima, atividade para baixo, e a bolsa tem que ser... Quando você vai ver o que aconteceu com o Treasury que explodiu, se você perguntasse para qualquer pessoa, qualquer momento do tempo, pré-2023, olha, eu vou te dar uma Treasury que vai sair de 1 até 5, você vai ficar comprado em bolsa? Assim, não vou ficar de jeito nenhum. S&P não vai. Exatamente, esquece. Não, bolsa é onde eu não vou tocar. E o cara perdeu o rally histórico, né? De, sei lá, de 3.000 até 5.500. Então, assim, essas correlações tornaram, ainda que você tenha razão, os multimercados usualmente são um canal para você pegar movimentos distintos e tal. Eventualmente, você pode operar vendido, você pode operar comprado. Não precisa de um mercado positivo para ganhar dinheiro, mas o fato é que não só as coisas ficaram meio lateralizadas, mas elas perderam correlações, os timings. Então, eu acho que no fundo a gente também ainda vive uma certa ressaca da Covid, no sentido de que os ciclos econômicos ficaram muito bagunçados com tudo que aconteceu no Covid, com tanto estímulo, né? Então, eu acho que as coisas ainda estão um pouco bagunçadas. Isso dificulta muito mesmo você traçar um cenário, criar um portfólio e mesmo que você use instrumentos diferentes para você ter um resultado consistente. Isso tornou mais difícil, eu acho, o jogo. Oi, vou dar uns 2 passos para trás, começando pela primeira pergunta. Ivo Sherman, né? Qual que é a origem de Ivo Sherman? O Sherman, na verdade, é engraçado, né? Porque o Sherman é uma palavra francesa, em geral você tem uma origem mais chique, assim, né? Mas na verdade... O cara vai falar assim, Ivo, mas também eu sou francês, meu. Então, o Sherman, na verdade, a minha avó, que é da onde vem minha avó materna, ela é paraense,
era, né? Já faleceu, mas era paraense. No Pará, depois eu descobri, tem 2 famílias Sherman relativamente grandes lá. Claro que se você for mais para trás ainda, né? Talvez tataravó, bisavó. Os donos do estado. Aí, enfim, não, aí são. Aí você remete à França, coisa do gênero, mas assim, o mais imediato vem do Pará. Uhum. E Ivo Sherman, você é economista, assim, qual que é a sua escola de economia, né? Acho que é um tema legal aqui que a gente abordou pouco aqui, porque depois eu vou desdobrar uma segunda pergunta, você já deve imaginar, né? Mas qual que é a sua escola em termos de formação, não formação na escola, mas assim, quem que você caminha, respeita, se encontra em termos de economia? Eu fui formado, minha graduação é na PUC, PUC do Rio. Eu entrei na faculdade em 99, ou seja, eu sou filho daquela geração que quis fazer economia na PUC por causa do Plano Real. Por causa do Real, então, toda a turma lá. Então, que grande parte veio de lá, né? A grande parte dos economistas do Plano Real vieram de lá, para não dizer todos, mas acho que uma boa parte veio de lá. Então, eu sou um pouco dessa geração. E acho que não só no Plano Real, né? Quando você vê aí mais contemporâneos, vários economistas que depois se tornaram, eu já estava no mercado de trabalho, mas vários economistas que depois criaram, vou dar exemplos assim, os mais conhecidos, que foram para o Banco Central. O Afonso Bevilacqua foi meu professor, né? O Eduardo Loio foi professor de lá, né? Mais recentemente, o Thiago Berriel, que foi do Banco Central, foi meu aluno, foi meu colega de turma. Né? O Renato, que está hoje no Banco Central, faz a parte mais de micro ali, foi da minha turma. Então tem uma série de pessoas, e eu acho que a PUC continua sendo para mim, pelo menos, é uma referência de escola, assim, como... Né? Então, pelo menos em Brasil, acho que são as pessoas... mas assim, pensando em economistas e tal, para mim, todo o povo, assim, sei lá, Bernanke é um cara que eu respeito muito, o Alan Bleiner é um cara que eu respeito muito, tem o pessoal lá de Berkeley que eu respeito muito, o pessoal de Princeton eu respeito muito. Então são algumas escolas assim, que eu acho que se assemelham, né, em termos de... se aproximam de como que a PUC enxerga a economia. Né? Você consegue ver muito isso, por exemplo, no Rio tem 2 escolas muito fortes de economia, que é a PUC e a EPGE, né, da FGV. E eu acho que uma forma interessante de ver, tipo assim, como é que essas escolas no Rio, em termos de, né, inspiração, aproximação intelectual, em geral, os alunos que fazem o doutorado ou fazem o mestrado nessas instituições, em geral, para onde que eles vão fazer os seus programas de de doutorado. E você vê uma distinção grande, assim, de como para onde que os alunos da PUC vão, para onde que os alunos da EPGE vão. Isso diferencia bastante o estilo de cada uma dessas escolas, né? Então, por isso que eu falei, o pessoal na PUC vai mais para Princeton, para Berkeley, o pessoal da EPGE vai muito para Chicago, vai para Minnesota, enfim, são escolas um pouco diferentes. Assim, eu fico bastante mais estimulado pelo pessoal da PUC. E falando de Brasil, até mercado financeiro, você acha que tem uma escola assim que ela é mais vencedora? Por exemplo, todo mundo, assim, o mercado financeiro fala muito do Guedes, né? Assim, pô, ele talvez é um pouco mais da escola de Chicago ali. Sim. Você acha que tem isso no Brasil, ou na hora de realmente de implementar a gente acaba entrando muito em política, acaba não sendo muito distante da teoria acadêmica? Cara, sinceramente, eu acho que, pelo menos em termos de arcabouço econômico, como as pessoas entendem, enxergam a economia, eu acho muito parecido tudo, tá? Eu acho que para desse arcabouço, para você gerar dinheiro para os clientes, dependendo do tipo de instituição, né? Você vai gerar dinheiro para o cliente, tem mais a ver, eu acho, com a forma de você gerenciar o seu negócio na mesa do que necessariamente por alguma diferença muito grande de formação ou de entendimento de economia, né? Então as pessoas usualmente analisam conjuntura de maneira muito parecida, mas você fazer time na mesa, sua filosofia de investimento, seu processo de investimento, então eu acho que a diferença está mais nessa ponta, na mesa, do que necessariamente, né, no pessoal de trás, vamos chamar assim, que provê cenários econômicos, né? Você está com 10 economistas de mercado, vai ter uma diferença aqui e acolá, mas não é isso que vai fazer, para mim, pelo menos eu acho que não é isso que vai fazer a grande diferença. Às vezes vai ter um que tem uma capacidade, né, de enxergar um negócio diferente, o outro vai conseguir... Porque assim, acho que em termos de instrumental,
econométrico para fazer previsões. Os modelos são muito parecidos. Sim. Eu acho que tem muito mais a ver com a sua capacidade de extrair do mercado, do que os preços estão te dizendo sobre... Pô, tem informação aqui, o mercado... muito mais a questão da psicologia do mercado do que necessariamente de um grande arcabouço muito diferente de um ou de outro. Isso eu acho que é muito parecido. Eu não consigo enxergar essa diferença, não. Deixa eu só fazer uma última pergunta aqui. Porque até quando você falou a sua explicação anterior, assim, como que é a sua adaptabilidade, né? Porque você fala assim, pô, isso aqui funcionou durante 10, 20, 50, 100 anos, mas até 2019. E a gente começa a perder algumas correlações, né? Como você fala assim, pô, a bolsa tá bombando com uma inflação alta, com juros altos, mas a bolsa tá lá, né? Pô, não deveria. Alguns conceitos, né, de macroeconomia mesmo, você, pô, ou a correlação tá baixa, ou não tá justificando, enfim, como se adaptar a esses novos momentos, né? Eu acho difícil, né? Assim, trabalhando, tem muito mistério não, assim, como sempre na vida, na verdade, né? Acho que alguns fatos se revelam e você tem que correr atrás para tentar entender o fenômeno, né? Como tudo é economia, você vai tentar entender o fenômeno, vão ter teorias que muitas vezes uma diz uma coisa, diz outra, e você vai, no fundo, tentar entender qual que parece explicar melhor, né? E meio que porque a teoria do learning by doing, assim, você vai na tentativa e erro mesmo, assim, né? Vou dar um exemplo que joga até contra a classe de economistas, é o que está acontecendo com o PIB, com as projeções de PIB dos economistas nos últimos 5 anos. A gente, estou falando como classe, está errando sucessivamente. Né? Então, assim, há quantos anos a gente não escuta assim, PIB do ano que vem... Eu me incluo fora dessa. O eu PIB... sou economista também, mas quando vem essa parte do erro, eu falo assim, eu sou analista. Então. Mas assim... Que acerta pra caramba também. Mas o fato é o seguinte, acho que há uns 4 ou 5 anos acontece isso. Qual o PIB do ano que vem? Puta, é meio com 1,5, vai lá 2,5. Isso aí, e aí, sim, sinceramente, isso aconteceu no governo anterior, está acontecendo nesse... Unidos. Assim, e aí tem uma coisa que está acontecendo que os modelos estão mal calibrados. Aí tem 1000 explicações. Tem gente que vai para... Não, isso tudo é só estímulo fiscal, desde o Covid, né, tá difícil porque foram estímulos fora do padrão, com forma, porque assim, em geral, quando o fiscal é muito expansionista, o monetário acaba segurando. O Covid foi um fenômeno que teve uma quantidade de dinheiro na economia, um volume que literalmente estava tentando fazer a ponte para as pessoas sobreviverem, no sentido literal da coisa, né? Então foi um momento diferente. Tem gente que fala, não, é só fiscal, daqui a pouco tudo volta meio que ao normal. Outros vão para o ciclo de commodities que usualmente acontece no mundo. E aí os brasileiros sempre são surpreendidos quando tem um ciclo favorável de commodities. Surpreendentemente, a gente que é uma grande fazenda e uma jazida de minério de ferro, se surpreende que a gente arrecada mais e cresce mais. Né? Então, assim, tem gente que não. As reformas do Temer, desde que começaram do governo Temer, estão começando a gerar frutos, então o PIB potencial do Brasil cresceu. Então, assim, tem uma série de teorias que dá para tentar desmembrar, mas a verdade verdadeira é que nenhuma delas vai responder 100%, você não vai ter certeza absoluta. Possivelmente é uma mistura de todas elas. De fato, tem um ciclo de commodities bem forte. Você vê, a China não cresce há anos, né, do jeito que ela crescia, a pujança da China. O minério está ali, acima de $100. Né? Então, assim, tem um ciclo de commodities. A soja foi para mais de $1.500. Então, assim, tem um ciclo de commodities que nos ajudou. É verdade que o fiscal continua sendo super expansionista. É verdade. É possível que as reformas que a gente fez desde o governo Temer estejam tendo fruto? É possível. Vamos quantificar isso? É bem mais difícil. Mas é possível que eles estejam contribuindo e é possível que essas coisas todas estejam também criando um círculo virtuoso. Né? Então... só para voltar à sua pergunta, como se adaptar, é meio que tentativa e erro. Eu acho que talvez o erro do ano que vem seja menor do que foi desse ano, foi um pouquinho menor do que do ano passado, e por aí vai. Tentando se adaptar mesmo e observando, assim, debate lá fora, o que o pessoal tem discutido muito. Sim. Acho que é isso. Boa. E eu continuo nessa linha. De provocações. Não chega a ser provocação, mas interessante porque
Tem uma coisa que a gente gosta muito de bater aqui no Fundo Baú, até pro investidor final ter essa visão, porque tá mais próximo dele a questão política. Tá mais próximo do que toda a parte de modelo nosso. Com certeza. E aí eu sempre pergunto pro gestor, dentro do que ele pensa, o quanto a política Brasil influencia, e eu uso sempre uma questão assim, quando eu comecei lá no mercado 13, 14 anos atrás, você tinha bem também a política, o cenário político, mas você viu que quando começava, também era o começo do boom das assets, vamos colocar assim, o pessoal ligava, mas não tanto, né? A política é importante, mas deixa meu modelo aqui e vambora. Depois começou um negócio muito forte, até trazendo macroeconomistas, algo desse sentido da política. Então, para você, Ivo, essa linha política realmente interfere muito, aí eu já emendo na outra. Há uma deteriorização de confiança do Brasil junto ao mundo? Porque assim, a gente sempre fala que os juros são altos, óbvio, porque a confiança Brasil, e aí é econômico isso, mas cada vez mais o pessoal vai batendo mais e cada vez vai ficando mais desconfiado, ou quando voltar também volta tudo e dana-se se caiu ou não, se é Brasil ou não? A primeira pergunta, tá? Eu concordo, eu comecei no mercado em 2006, política era importante, mas né, não tanto assim. Acho que ela ganhou muita importância para o mercado a partir do governo Dilma. Acho que cresceu muito, muito mesmo. 15 ali, principalmente? A partir de 14, 15, acho que cresceu muito. Né? 14 se falava muito da tal da eleição binária, porque ou é Aécio e teoricamente a gente estaria no mundo excelente, ou era Dilma, que seria um desastre. Aí eu acho que cresceu muito a importância, e aí 15 foi crescendo mais ainda, porque o mercado olhava e falava, o Brasil está indo para o fundo do poço, ferrou, essa mulher tem que ser empichada, que senão o Brasil acaba. A 16 foi empichada e a gente teve um choque de confiança absurdo, e aí depois teve em maio de 17 teve o Joesley, depois em 18 Caminhoneiros, que não deixa de ser um evento político também, aí depois entrou o Bolsonaro, aí pronto, aí reforma da Previdência passou a ser um assunto super relevante, e é claro, por definição é um assunto político, porque envolve Congresso, né? E veio Covid. E aí todas as decisões também são políticas. E aí, em paralelo a isso, e que se alia a essa importância do político, acho que todo o ambiente fiscal do Brasil que foi se deteriorando à medida que a dívida vai crescendo, também, por construção, fiscal é um assunto político, porque no limite envolve sempre um abrandamento de você negociar com o Congresso, você ganha um crédito extraordinário aqui, você foge umas regras fiscais que você não pode furar, então você tem que votar para fingir que não furou, e por aí vai. Então essas coisas todas vão ganhando importância. Dito isto, eu não sei qual é a importância da política para os mercados. O que eu tenho convicção é que se gasta muito mais tempo com ela do que ela realmente é importante para definir a tendência dos ativos. Você pegou o ponto que eu quis chegar. Qual o tempo gasta, a energia gasta? Eu acho gigante. Para colocar eu acho gigante, mas acho também, como sempre no mercado, até volto um pouco à sua pergunta anterior de adaptabilidade, eu acho que tem uma coisa que o mercado é muito bom sempre, em se adaptar relativamente rápido a mudanças. Acho também que o mercado aprendeu a ler essas coisas e marginalmente está reduzindo a importância. Claro que tem eventos, por exemplo, fiscais, que acabam sendo relevantes. Mercado de juros, depois pro dólar, etc. Mas aí são eventos fiscais. Mas até te interrompendo um pouco, até o quanto também acreditar nesses eventos fiscais. Porque sempre vai e volta, Até o quanto falar assim, cara, agora, beleza, agora vai, assinou lá, agora vai. Não tem dúvida. Até isso, acho que se colocam pesos... acho que assim... O mercado sabe ponderar muito essas coisas. Colocar assim, isso é importante mesmo. Não, isso aqui é ruído. Eu acho que essa separação de ruído e sinal, o mercado, como eu falei antes, vai tendo que meio que aprendendo, né? E acho que ele está aprendendo. Então, se você olhasse que a importância que se dava há 3 anos atrás, há 4 anos atrás, a política, era muito maior do que ela é hoje. Entendi. Mas eu acho que o mercado foi aprendendo a também dar tanta importância assim. Há coisas que, no fundo, são determinadas lá fora. Então, assim, acho que 70% dos movimentos dos ativos brasileiros são determinados por movimentos que acontecem lá fora. Mas a gente, às vezes, aqui gasta
70% do tempo olhando para coisas que são daqui, que no fundo fazem pouco preço no relativo ao que acontece lá fora, né? Então, se eu tivesse que alocar tempo de uma asset para vamos olhar lá fora, vamos olhar Brasília, pô, eu botaria 70% do tempo para o cara olhar lá fora, e mesmo que eu erre os 30% de Brasília, enfim, segue o jogo. O tempo vai corrigindo. Se você souber ler lá fora bem, você acha que surfa bem qualquer ambiente. E a segunda pergunta, eu já esqueci, na verdade. Não, é porque você já respondeu. Já respondeu dentro dessa importância e até dessa confiança, né? Que eu falei da deteriorização da confiança, porque isso, né? Assina um negócio, assina um negócio. Ou o cara faz o preço e fala, é o preço mesmo do Brasil e é esse. O que eles fizeram lá dentro, tô um pouco importando que é esse o preço. Eu, sinceramente, acho que aqui, e aí junto um pouco lá fora, eu acho que aqui a importância que se dá a esses eventos fiscais, ele é tão grande quanto tá alta a Treasury. Então, assim, eu acho que assim, se o mercado lá fora tiver pegado, pô, a Treasury rasgou, não sei o quê. Aí vem. Aí eu falo assim, pô, mas olha isso aqui. Isso aqui tá ruim pra caramba. Ou seja, eu não quero ir, então tem que arrumar alguma coisa pra não ir. O cara tá esquisita essa festa, né? Não vou não. Mas no fundo, quem tá te incomodando é o calor da Treasury, é o calor do S&P, é o calor do dólar global, que no fundo tá afetando os nossos preços. E aí, claro, eu não estou passando pano para os problemas fiscais. Eles são muito ruins. É que eu acho que quem afeta de verdade o preço dos ativos é o que acontece lá fora. O cara olhar ou não é o que acontece lá fora. E aí a confiança lá fora, sinceramente, cara, assim, eu acho que nossos ativos também vão muito bem quando a gente paga o suficiente no carry para os caras. Então, assim, é o que uma vez eu ouvi um gringo falando assim, cara, sinceramente, o brasileiro se importa pra caramba, assim, fica olhando ali, se preocupa e fica super estressado e tenso. Ai, porque a dívida vai subir de 74,5 para 75,2. Cara, numa boa, me dá 12% de juros que eu pego isso aí, que, pô, fala sério, 12% de juros. Se tiver barato, se tiver barato, eu foda isso. Se tiver um carrego ali pro cara, pô, sinceramente, claro, existem momentos que são muito estressantes e nem 12, aí você tem que dar 15 pro cara. Mas o que eu tô querendo dizer no fundo, eu não acredito muito nessa assim, não, o gringo não quer mais saber de Brasil. No fundo, tudo tem preço, né? Assim, no mercado. Então, a questão de preço vai subindo. Quando você olha para a trajetória do juro brasileiro, historicamente mesmo, o big picture da coisa, parece também a gente ter um movimento de, né, se olhar para onde que terminava a Selic, os ciclos, não era 14, antigamente era 20. Passou a ser 17, 16. Hoje a gente termina o ciclo 14, tá todo mundo com a corda no pescoço. Antigamente 14 era quando você terminava o ciclo de queda. Então, assim, também não vejo o Brasil perante o resto do mundo assim, pô, é um país que tá todo mundo, ninguém mais quer mexer. Acho que não. Acho que aos poucos, assim, muita oscilação, né? O próprio Paulo Guedes falava assim, é o custo da democracia que vai e volta. Tem essas oscilações, mas acho que aos poucos, se olhar o big picture de 30 anos, 40 anos, acho que as coisas melhoram marginalmente, tal, menos rápido que a gente gostaria. Mas acho que as coisas estão melhorando. Assim. Marcão, temos um jogo, então é isso que o Will está falando. Temos um jogo. Falando de jogo, a gente superou aqui a fase do provocações. Agora chama-se Perdendo Amigos, né? Opa, evoluiu assim? Evoluiu. Mas vamos começar de leve, né? Perdendo amizade com... É um novo quadro, né? Perdendo amizade com o Banco Central americano, né? Com o Fed. Começa isso não é bom, não. Isso é muito bom perder. Não faz muito mas bem. Mas é o Ivo com o ele, Paulo, tá. né? Então a pode. gente só tá entrevistando aqui. Começa a surgir... E lógico, depois que passa, a gente não passou ainda, mas estamos na fase de passar. Começa a surgir aquela velha crítica, assim. Banco Central americano... Tá errando muito de não ter cortado juros antes, agora tem que correr atrás, agora tem que acelerar muito. Qual que é a sua opinião? Banco Central aqui direto mesmo, perdendo a amizade. Banco Central tá certo, tá errado, atrasou muito, tá atrasado, não tá no tempo certo, né? Esse é o novo quadro aqui, perdendo amizade com o Paulo. Aproveitando que o Paulo não vai querer mais falar comigo mesmo, assim, eu sempre fui um crítico muito grande, tá? A retórica, a capacidade de comunicação, sobretudo, do Fed. Do Powell, desculpa, não é do Fed, do Powell. Acho que ele se comunica mal, tá? E acho que ele leu o cenário errado no pós-Covid.
Acho que ele se comunicou mal muitas vezes, como em dezembro, quando ele passou um excesso de otimismo, o mercado foi para 200 bases de corte, quando ele não tinha essa segurança. Dito isto, fazendo as pazes com o Powell agora, eu acho que esse ano ele está bem, cara. Assim, eu acho que esse ano, desde que ele foi talvez muito surpreendido com esses dados de inflação no primeiro TRI, que foram realmente, não só de inflação, de atividade também, todos resilientes, economia forte, inflação para cima e alguns até embicando para cima, eu acho que ele botou um freio na turma toda e a coisa ficou mais bem coordenada. Se você pegar, por exemplo, dezembro, comecinho de janeiro, a expectativa de corte de juros esse ano era de 200, quase 200 bases. Aí, sei lá, em 2, 3 meses o negócio saiu de 200 para 60. E acho que assim, de abril para cá, a coisa ficou mais ou menos encaixotada entre 40 e 50 bases. Que eu acho que é o que acaba sendo agora, talvez um pouco mais. Mas assim, sabe, não fica essa oscilação maluca. Então, para mim, isso é sinal de que ele está coordenando o mercado com a retórica, que o Fed na prática não fez nada até agora. Eu acho que ele está coordenando bem, tá? Esse ano em particular. Então, assim, eu acho que criticar o Banco Central é tipo técnico de futebol, da seleção, né, cara? Sempre vai ter o goleiro que você gostaria, o zagueiro, né? Pô, não tem jeito. Mas eu acho que, assim, eu acho que as pessoas são muito boas de explicar a obra pronta, né? Então, assim, até quarta-feira passada, pelo menos só li 2 caras advogando por corte de juros agora, quarta-feira passada, sendo que um cara era o ex-Fed, o Dudley, e o outro cara era o Alan Blinder, que é um acadêmico, já foi do governo, mas enfim, é o cara mais acadêmico, né? Cara, assim, pode ter tido alguém sell-side, pode ter tido, tá? Mas assim, não vi ninguém assim, pô, tem que ser agora, porque a economia ferrou. Aí beleza, os caras não subiram, mas, pô, acenaram muito fortemente que vai começar em setembro. Aí 2 dias depois, não só teve o payroll muito ruim, o Japão que subiu juros, né? Mesmo com o Japão tendo subido, todo mundo já foi pro Fed sabendo que o Japão tinha subido os juros. Teve um payroll um pouco mais fraco, é verdade. Não foi um payroll de recessão, foi um payroll um pouco mais fraco. Aí pronto, não ficou em pânico. Aí, claro, aí acho que é reagir ao price action. Pô, as bolsas foram muito mal na sexta-feira, amanheceram segunda-feira piores ainda. E aí, puta, é óbvio que o Fed deveria ter cortado juros. Pô, é óbvio que deveria, com o mercado de ações assim. Mas também é o seguinte, a gente acabou de falar de aspas, bolha no sentido mais coloquial aqui, né? Uma expansão do S&P gigante, aí cai 5%, que não pode cair 5%. Né? Tem que continuar estourando. Não pode mais cair. Então, assim, sinceramente, eu acho que tem um exagero dessa oscilação de opinião sobre o Fed. Até 5 dias atrás, tá tudo bem, acenou, vai cortar. Há 2 meses atrás, em abril, só para você ter ideia, em abril eu fui para Washington lá no evento do FMI, né? Cara, a discussão lá, sinceramente, era, pô, será que o Fed vai ter que puxar um pouco mais o juro, porque a inflação está incomodando? Em abril, cara. Pô, estamos em julho, vai. Né? Agora agosto, beleza, mas em 3 meses eu não posso passar de, será que o Fed tem que puxar mais para, pô, o Powell é um idiota porque não está cortando juro. Né? Assim, eu sei que os dados econômicos oscilam, mas acho que é até papel do próprio economista tentar trabalhar assim, não, calma, tem uma oscilação mensal, os dados econômicos usualmente não é que não deveriam ser olhados mensalmente, mas assim, tem uma oscilação que você tem que tentar cortar, né? Tem uma tendência aqui para onde está indo, a inflação está indo para o lado certo, mas ainda não chegamos lá, é importante dizer, o mercado de trabalho também está indo para o lado certo, também não chegamos lá, foi um dado, pô, eu cansei de ver, cara, payroll, acompanho. Minha primeira atribuição como economista era a economia americana, lá em 2006. Então, há 18 anos eu acompanho esse negócio. Quantas vezes eu já não vi payroll, que não só é um indicador cujo desvio padrão é gigante, e que no mês seguinte tem uma revisão. Estou falando que vai acontecer, não. Eu não tenho a menor ideia de que vai acontecer mês que vem. Mas às vezes tem a revisão que o 114, veja bem, foi revisado para 168. Pô, 168 é meio acima do potencial. Então, assim, não teria nada de errado. Né? Então, assim, mesmo que mantenha o 114, né? Assim, não é um dado assim catastrófico, longe disso. Até porque o desemprego ainda está relativamente baixo, né? Acho que agora a gente
pode dizer que estamos com o mercado de trabalho equilibrado. Mas, muito longe ainda de um cenário perto de recessão. Então, assim, acho que tem um pouco de histeria por causa do price action. Histeria de quem dá call, não do cara que está ali na mesa, perdendo dinheiro, tudo bem. Faz sentido o cara ficar um pouco nervoso. Mas, assim, para quem dá esse call, aí sim eu acho que quem está errado é o cara de ficar oscilando tanto o call. Né? Então, eu acho que o Banco Central está correto. E acho, inclusive, que o Fed, nesse momento, é o papel do Fed ser o cara que bota a bola no chão. Manja o Zidane? Pô, bota... Sim. Ninguém vai em cima do Zidane. Né? Então, assim, bota a bola no chão e olha, distribui a jogada. Porque se o Fed começar a entrar nessa maluquice de oscilar a opinião, aí ele tá perdido. Que aí começa a cair credibilidade, né? Não, perde credibilidade. Aí tem muitas vezes, já vi isso acontecer também em outras situações, assim, o Fed dá uma opinião, vamos dizer assim, mais preocupado agora. Aí o cara vai falar assim, o Fed é o agente de mercado que tem mais informação, de fato ele sabe de alguma coisa que a gente não sabe. Porque se o Fed com um dado ficou meio histérico, ele pode estar recebendo uma série de outras informações que estão confirmando que os Estados Unidos está em recessão, aí é que ferrou mesmo. Então, assim, o cara que tem o poder da informação e das decisões não pode ser histérico nesse sentido de oscilar tanto de direção, opinião e etc. Pô, não é que ele tomou a decisão em junho e agora, que pena, o mercado está caindo. Ele podia ter tomado a decisão 1 mês e meio. O cara, quarta-feira tomou a decisão. Ele sabia das informações, tomou a decisão, sinalizou, vai cortar em setembro. Quer discutir se vai ser 25 ou 50? Tá no jogo. 25 ou 50 tá bem no jogo. Mas assim, o Fed tá errando. Aí para mim é o cara reagindo a price action, ficou nervoso e quer explicar mercado, entendeu? E jogar a culpa em outra coisa que não tem nada a ver. Né? Eu acho que claramente teve um efeito do Japão, né? Position de mercado, fundos quant, enfim, tem uma série de explicações possíveis que também ninguém no fundo tem certeza. Falar de questão de dívida, né? Que aí subiu os juros, aí tem que pagar rápido dívida. Eu acho que tem dois mercados, assim, já entrando um pouco, sem me perguntar, mas já entrando um pouco na questão dos... esses japoneses são tudo muito louco, né? Não, acho que assim, tem dois mercados... Vamos deixar aqui uma... Se é pra perder amizade, é pra perder... De vez, japonês. Inclusive da Olimpíada. Exatamente. Mas assim, eu acho que você tem dois mercados que estavam extremamente crowdeados, com positioning horrível, no sentido de que está todo mundo posicionado na mesma direção. Para mim era o Yen e setor tech, com justificativa ou sem justificativa. Não só na lista de bolsa, muito menos de empresa, muito menos do setor tech. Pode ter todas as justificativas do mundo em estar em setor tech. Estou falando que está todo mundo no mesmo caminho, alocado na mesma direção e, né, todo mundo alocado ali. E muito tomado, geralmente. E Yen é a mesma coisa, né? Tá todo mundo vendido Yen, porque o Yen, né, etc. Carry, o cara financia com Yen, comprar as moedas de carry. O cara puxa o juro ali, é um volume financeiro muito relevante que tem que desfazer essas posições todas. Então, assim, há mais de um ano eu leio o relatório de FX, né, de moedas, falando assim, não, o Yen é a moeda mais subvalorizada do mundo, disparado. Devia estar, sei lá, 140, 130, 120, e está lá quase 170. Né? Então, assim, há mais de um ano eu leio isso. Aí, quando acontece uma mudança de Banco Central relevante, que é o cara sobe, que era inesperado, e ao mesmo tempo o Fed fala, já vou começar o ciclo agora, tem um movimento de unwind desses processos, né, de desfazer esses processos todos, de um setor que estava muito crowdeado, que era o Yen. Em paralelo a isso, teve uma série de empresas tech que deram guidance meio fracos, vamos dizer assim, todo mundo super crowdeado na posição. Aí, em paralelo a isso, o payroll, né, o nego apontou o dedo e falou assim, vai ter recessão? Então, assim, caraca, então vai ter recessão, o setor tech tá de mal a pior, todo mundo posicionado, o Yen, o cara tá tirando lá o juro zero. Então, assim, acho que essas coisas todas aconteceram e gerou esses 2, 3 dias aí de meio mini pânico, vamos dizer assim, né? É como eu vejo, tá? E fora o quanto que eu acho que nada disso é forte o suficiente para explicar o que aconteceu. Tá. Mas como a gente tem essa série de fundo quant, etc., eu acho que ela dá uma exponencializada
nesses movimentos que são trigados, né? Às vezes é uns tops aqui, que aí fundo quant o cara... pelo movimento de consequência, né? Isso. De consequência e começa uma bola. Vou chutar de maneira super leiga, só para fazer o ponto, né? O cara, sei lá, seta lá que, sei lá, o ien passou de 150, pode vender tudo. Tô usando o estereótipo aqui, mas só para fazer o ponto. Pô, passou ali, o cara não fica raciocinando, não, acho que é exagero, não vai voltar, não vou fazer tudo, vou fazer só... A massa mesmo. E o fundo quant hoje é um mercado. O fundo quant hoje já tem um tamanho muito relevante, muito importante para explicar movimentos que às vezes você vai falar, caraca, o que está acontecendo? Tanto é que a ida é 12% para baixo, depois hoje 10% para cima, 10% para cima. Isso é movimento de quant. Isso é movimento de quant, né? Assim, exato, entendeu? Um pouco assim que eu olhei. E dentro disso, né? Muito bom quadro, Marcos Travalho, gostei. Não, tem um terceiro, devo deixar aqui pro final. Não, deixa, porque tem que fazer suspense, né? Senão o pessoal não vê, né? Já perdemos o pau, já perdemos o japonês. Mas calma, vamos perder mais gente. A gente não falou nem de bacete. Tem amigo, ele falou que tem amigo. Não dá. Mas falando... Você falou de um negócio interessante, e aí eu vou entrar na questão do Quantitas mesmo, que isso é sobre a questão de você fazer avaliações, claro, em cima de coisas que já passaram, né? A gente faz mesmo, mas deixar isso uma relevância muito grande, e também de mudanças de caminho muito rápido, né? Acredito lá, então, que vocês tenham uns modelos muito bem definidos e sigam esses modelos muito bem definidos. Como é que vocês trabalham lá no Quantitas essa linha? Cara, assim, a gente lá... A gente tem modelo para várias coisas, a gente tem acompanhamento, que não somente é modelagem de previsões futuras, mas acompanhamento de muitos dados, né? Isso é uma parte importante do nosso trabalho. Indicadores, assim... Indicadores de economia / mercado, né? Que a gente fica acompanhando bastante lá, dependendo do tipo de dado, pode ser diário, semanal, às vezes é intraday, enfim, a gente tem um acompanhamento de mercado muito grande lá, de dados, né? Mas a gente gosta, a gente entende também, eu acho que é um pouco diferente a forma como a gente trabalha lá, que a gente não é um fundo, vamos dizer assim, macro tradicional direcional, né? Ou seja, a gente tem a área econômica desenha um cenário e aí todas as nossas posições são direcionadas, né, pelo cenário econômico. A gente lá, que a gente chama de o Maiorca, por exemplo, que é o nosso fundo principal pelo seu tamanho. É um fundo mais multi-estratégia, né? Então, assim, a gente gosta muito de pensar estratégias que sejam descorrelacionadas, né? A gente vai meio que acumulando estratégias que muitas vezes ou são descorrelacionadas. Então, a gente gosta mais de pensar a economia para raciocinar a simetria dos eventos do que necessariamente para eu te dou uma projeção e eu vou apostar em cima dessa projeção. Eu tenho um cenário de Copom, mas eu não trabalho assim, não, o Copom vai subir o juro em setembro? Eu acho que não. E a gente faz aposta nisso aí, não. Não é assim que a gente trabalha. Qual é a probabilidade dele subir 25? Vamos supor. É 20%. Qual é a probabilidade de subir 50%? É mais 20%. A probabilidade de ficar parado, 60%. Cair é 0. Então, dentro dessa simetria. Aí você tem um valor esperado para o evento Copom em setembro. Se você pegar corte de 50 vale 20%, corte de 25 vale 20%, corte de 0 vale 60%, vai ter o valor esperado qualquer aí. E aí você consegue comparar isso com o que está precificado na curva. Então você precisa fazer um acompanhamento o tempo inteiro dos dados de inflação e atividade, etc., para ter essa avaliação sobre as probabilidades, né? Um acompanhamento de BC, de discursos, de atas, etc. Precisa ter acompanhamento de mercado online, para saber o que está sendo precificado. Tem muitos dias que o mercado exagera em umas precificações. Vamos supor, meu valor esperado, não sei fazer a conta de cabeça aqui, mas vamos simplificar. Tem 50% de chance de ser 25, 50% de chance de ser 0. Então, meu valor esperado é 12,5. Cara, se um dia de estresse o mercado precifica 50 base na próxima, eu acho que está errado, por algum exagero, por algum evento que eu acho que não faz sentido, provavelmente ou possivelmente eu posso ir lá e, sei lá, aplicar algum vértice para capturar essa diferença entre meu valor esperado e o que está precificado pelo mercado. Então, a gente usa lá mais esse acompanhamento, / modelagem, mais para tentar
dar um sentido de assimetria e, portanto, se posicionar, montar essas posições, que, de novo, muitas vezes são descorrelacionadas, do que usar o cenário para criar um grande portfólio que vai se mexer e, se eu tiver certo, pô, vocês vão receber uma bela cota, se eu tiver errado, pena, eu vou ter que trabalhar alguns meses para recuperar o que eu acabei de perder. Então, acho que a nossa filosofia lá sempre, essa forma de pensar multi-estratégia, de pensar estratégias muito diferentes, descorrelacionadas, com pessoas que têm seu book individualizado e que, portanto, pensam diferente, com timings diferentes, com pontos de vista, etc, etc, é que eu acho que gera para dar essa consistência que eu acho que o Maiorca tem apresentado nesses últimos anos. Drawdown baixo, controle de risco muito, muito, muito forte, né? E consistência. É o que eu sempre brinco, assim, a gente provavelmente nunca vai estar na capa da Exame, tipo assim, o melhor fundo do Brasil, que deu uma porrada, que superou 1000% CDI. Mas muito provavelmente a gente vai estar entre os menores drawdowns da indústria. Então, no fundo é um pouco da filosofia, assim, eu quero estar sempre no primeiro quartil, nunca vou ser o primeiro lugar, provavelmente, mas se eu tiver sempre no primeiro quartil, quando você olhar o fundo em 5, 10, 15 anos, provavelmente eu vou estar lá entre os primeiros, porque o cara que está sempre no primeiro quartil, aí o cara que é primeiro lugar porque deu uma porrada que acertou no ano, talvez no outro ele entregue tudo, aí ele vai do primeiro quartil para o último. Quando você faz o médio disso, não é tão interessante, não vai dar tanta consistência. Então a gente gosta de trabalhar mais com a palavra consistência, né, de criar poucos drawdowns. Então, voltando à sua pergunta original. E acaba encantando o investidor final, né? Eu acho que encanta, isso, né? Porque no limite, cara, assim, tem aquela velha história lá de proteger o patrimônio do cara. No limite, assim, claro que todo mundo quer multiplicar o patrimônio. O Marco fala muito, né? Mas assim, cara, assim, no limite ninguém quer perder, né? Assim, em primeiro lugar, eu não quero perder. Na cinta leve, justo da ruína e vambora. Então assim, em segundo lugar, pô, a gente vai sempre tentar bater, né? O objetivo do fundo é dar CDI mais 4,5, CDI mais 5, né? Às vezes não vai dar, às vezes vai dar, né? Então eu acho que o histórico do fundo meio que mostra isso. Acho que a gente consegue dar uma certa consistência e muitas vezes em períodos muito ruins, né? Tem uns momentos assim ao longo da história que realmente o mercado toma um drawdown relevante, a gente perde também muitas vezes, mas assim, é menor e mais rápido, entendeu? Porque eu acho que é essa maneira de estruturar o fundo. E de pensar a economia, que no fundo é a sua pergunta original, né? Isso. Que é pensar sempre com a cabeça de dar assimetria, né? Do que necessariamente de seguir um cenário traçado pela área econômica. Esse aqui é um quadro novo, mas ele é mais light por enquanto, né? Hoje está cheio de novidades, hein? Esse quadro chama-se Curiosidades da Gestão, né? Isso é bom. Como é que vocês colocam o book, assim, por exemplo, tem um book ali certinho, 10% para juros, 10% para... Como é que vocês fazem essa alocação? Isso é uma atribuição já do Portfolio Manager de lá, que é o Rogério Braga. Ele faz uma espécie, vai lá, de... Primeiro, começando de cima para baixo, né? Isso grandes números, claro. 1/3 do risco do fundo é dele, né, que é o PM da casa. 1/3 ele divide entre os outros gestores e o outro terço a gente chama de book de consenso, embora seja um nome meio ruim, na verdade, porque você não precisa de um consenso para criar uma boleta, mas somos 6 que tomam decisão. Qualquer um dos 6 pode sugerir uma boleta qualquer, vai defender a boleta, vai dar os argumentos todos, vai mostrar, enfim, etc. E todos os outros 5 votam por se querem ou não aquela boleta. Aí a gente tem milhares de regrinhas de... Primeira pergunta é: você quer ou não quer? Né? Pô, quero. Sim, sei lá, 4 de 6 querem. Pô, vamos fazer a boleta. Né? Preço de entrada, tem uma série de regrinhas para estabelecer o preço de entrada para aquela boleta. Preço de saída, stop, é uma boleta tática ou boleta mais estrutural? Aí, para responder se é estrutural ou tática, naturalmente vai dentro da defesa de quem está propondo a boleta. Uma coisa é falar assim, pessoal, é menos comum isso em uma boleta de grupo, vamos dizer assim, mas, cara, vai ter reunião do Copom semana que vem, vai ter reunião do FED no mesmo dia, acho que vai ser assim, acho que vai ser assado. Pô, vamos fazer uma boleta de uma semana, mas você tem que saber, você tem que dizer assim, ó, tem esse evento, tem esse preço, é aqui que eu quero atingir. E aí você vai defender depois essas coisas e pode ser aceitado ou não. Em geral, o book de consenso, como a gente chama,
ele acaba tendo, né, quase que naturalmente, boletas mais estruturais, né? Porque cada um tem uma cabeça sobre o evento, cada um tem uma cabeça sobre timing das coisas, cada um... Vou dar um exemplo bobo, tá? Vamos fazer uma boleta vendida no euro, que agora está 1,09. Tem gente que vai achar 1,09 justo o suficiente, pô, não faz sentido apostar nisso, né? O outro acha que não, pode afundar até 1,06 e vale a pena apostar nisso. Então, essas boletas táticas acontecem, mas são mais raras. Em geral, esse book de consenso são boletas mais estruturais, né? Então tem esse terço, que é para esse book do grupo, tá? Dentro desse terço, que é para os outros gestores, o que o Braga estabelece muito é uma espécie de matriz do tipo, pô, você é muito bom de juros, sua especialidade é juros, você também entende bolsa e moedas, mas sua especialidade é juros. Você é quase o contrário, você é um cara muito bom de bolsa e não, você é um cara tão macro, não, você é um cara mais de bolsa e etc. Mas você pode operar juros para fazer algum hedge eventualmente. Então, assim, ele vai atribuir a você o book de juros, o peso dele vai ser muito maior que o seu, né? E de bolsa vice-versa. Ponderação mesmo. Ele faz uma ponderação por pessoa, por mercado. Mas também, além disso, tem uma visão geral do fundo, da casa, do Maiorca, em que X% do risco do Maiorca é alocado no mercado de juros, mas aí tem um intervalo, né? Sei lá, de 25% a 40% do risco é mercado de juros / inflação. X% é moeda, X% é bolsa, X% é algumas estratégias quant que ele tem na casa. Tá? Então, assim, tem esse top-down de atribuir para cada grande família, vamos chamar assim, juros, bolsa, câmbio e quant. E dentro de cada gestor tem uma segmentação de acordo com a especialidade de cada um. Tá. Entendeu? Então é mais ou menos assim que a gente divide. A minha provocação você não acha que em algum momento vocês podem deixar dinheiro na mesa, ou você acha que a gestão de risco compensa? Vou te dar um exemplo. Chegar lá, na curva, o mercado está precificando que vai ter mais aumento de Selic. Daí você lá, você fala, cara, não faz sentido nenhum, é 0% de probabilidade. Daí você fala assim, pô, beleza, vamos alocar aqui contra o mercado. Mas aí você vai até o limite do book. Ou dá para você ir além do book, você entendeu um pouco disso? Sim. Em geral, a área de risco estabelece o limite que você pode e a gente tenta trabalhar numa espécie de tendência, mas você flutua em torno disso, de 40% daquele limite. Tá. Então, pô, você tem R$1.000 para operar. O que, em geral, o ideal é você trabalhar botando ficha em torno de 400. Mas por que 400? Aí é conta da área de risco, histórico, sim. Porque tem oscilações, a vol do mercado muda sem nada muito acontecer. Então, o objetivo é que você não seja estopado por vol passivamente. Né? Então, assim, pode acontecer, muitas vezes acontece de você estar muito confiante e trabalhar com 60% do seu limite, né? 60% do seu limite, 70%, 80%, mas 100% a gente não pode. Então, não pode passar do limite. Então, assim, cara, assim, dinheiro na mesa no limite é um conceito infinito, na verdade, né? Sim. Então, assim, se você não controla risco, aí entra os drawdowns, aí é que endogenamente você começa a perder. Sim. Porque você vai acertar, pô, às vezes você vai acertar e vai deixar dinheiro na mesa, porque você podia ter botado mais. Exato. Mas, cara, quando você erra, se você errar grande, você também vai deixar para trás grande, né? Então, assim, eu acho que o controle de risco é uma parte muito importante pra gente. Tá? Então, assim, ainda que se entenda que tem dinheiro na mesa, poderia ser feito, a gente prefere controlar risco exatamente para controlar drawdown, que a gente sabe que para o cliente final, pô, é super relevante, cara. Assim, ninguém gosta de acordar e falar assim, pô, meu fundo, o cara tinha uma vol baixa, mas, pô, perdeu 3%, olha que chato no mês, né? Pô, perdi 3% do meu patrimônio. Então, assim, a gente entende, cara, que pra gente, imagina um cara que tenha, pô, o Maiorca tem um bi 700, tá, grosso modo. Imagina um cara que tenha R$1 milhão lá. Pô, é a poupança do cara, da vida do cara. O cara tá com seus 55 anos, tem um pouco de vida útil ainda de trabalho. Pô, claro, o cara já tá vislumbrando ali né, casinha e biúna, o cara já quer começar a pensar nos netos. Aí chega pro cara e fala assim, porra, cara, que coisa chata, eu errei o cenário aqui, não controlei o risco. Aquele 1 milhão virou 600.
pô, desculpa aí, sabe? Foi mal. Não dá, assim, entendeu? Então, assim... Mas tem que trocar a casa para o ABC Paulista. O cara vai ter que começar a pensar em outras alternativas, né? Vai para uma cidade pequena, sei lá. Mas, assim, não é legal. Assim, por mais que a gente não pode olhar, pô, eu tenho 1.700, tô nem aí por causa de 1 milhão. Pô, pelo contrário, assim, acho que, pô, se, cara, pessoas próximas a mim falam assim, pô, eu tenho 5 mil para investir. O cara, sei lá, tá começando a vida. Minha sobrinha, sabe? Outro dia veio falar assim, tio Ivo, eu tenho R$1.000. Aí sempre a pessoa fica sem graça, porque não é muito. Eu tenho R$1.000. Eu falei, cara, vamos conversar e assim, eu vou te ajudar como se estivesse ajudando alguém de 1 milhão, de 10 milhões, de 100 milhões. Porque no limite é o universo do cara aquilo ali. Entendeu? Então não posso... não, é só R$1.000. Se ela perder, pô... Cara, se a menina que tem R$1.000, 12 anos de idade, para ela R$1.000 é uma imensidão de dinheiro. Perder 500, porra. Pô, se ela perder 500, ela deprime. Entendeu? Então, assim, tem que cuidar igual, dependendo do tamanho, e ter o respeito pelo tamanho da coisa, e responsabilidade, cara. Porque isso é a vida das pessoas mesmo. As pessoas ficam doidas com o dinheiro. Né? Ficam. Então, acho que tem que ter essa responsabilidade. Então, acho que o controle de risco, no fundo, é o quanto de responsabilidade se atribui ao dinheiro de cada um, na verdade. Né? Não é o meu drawdown só como um fundo agregado que eu vou perder 2%. É pensar no fundo do dinheiro de cada um, que é o universo do cara. Boa. Excelente. E, se precisar, também as pessoas que ajudam nisso. Então, não vou nem entrar, com certeza. Não vou nem entrar no mérito, mas temos aí. Com certeza, com certeza. Ivo, obrigado demais, cara. Foi uma aula de... Eu tenho uma última inimizade. Ele tá demais hoje, cara. Hoje ele está demais, mas essa é rápida. Hoje ele se planejou. Eu tenho certeza. Eu tenho certeza ele parou que... e falou, hoje vem o Ivo do Quantitas aí. Só não pode mexer com o Fluminense, cara. O resto tá... Não. Mas hoje a gente... Não de time, mas hoje de cidade a gente tá na vantagem. Eu sempre tô na desvantagem. Né? Aí hoje é Rio de Janeiro, Pô, mas vou te falar, cara, assim... Paulista ali. Sempre eu tô de vantagem, que é sempre, pô, a maioria que... Sempre paulista? Paulista. Cara, mas assim, o que tem de carioca... No começo a gente ainda pegou o pessoal da Asa, veio o Ricardo da Asa, aí dava ajudar. Mas depois, porra, paulista... Mas o que tem de carioca em São Paulo, não, né, absurdo, cara, absurdo. É impressionante. Mercado financeiro, principalmente. Carioca do Itaim, né? Carioca do Itaim. Vai, faça a sua última. Essa aqui eu sei que é rápida, porque você já tem a resposta. Até teve uns relatórios aí, foram publicados de banco, sell-side e tal. Mas a pergunta direta né? Que a gente tem aqui é um tempo mais limitado. Senão o Paulinho me mata. Quem que é o culpado do nosso câmbio? Diretamente. É mais rápido. Né? Porque até a gente teve um relatório, você fala na memória, foi um banco, uma corretora, que tentou quantificar ali, né? Veio a público, né? E aí recentemente joga a culpa lá no Japão, não, eu quero trade, tá mais difícil, né? Aí joga a culpa no yield treasury americano, aí joga a culpa no fiscal, né? Sim. Mas aqui direto ao ponto, né? Quem que é o culpado? E tem que ser aquela resposta assim, é esse aqui, né? Porque é o momento da inimizade aqui. Né? Então, mas aí eu vou decepcionar, assim. Aí eu sou economista, assim, né? Assim. De 3 respostas diferentes. Mas né? A economia é um fenômeno, né? Multifacetado, né, cara? Então, obviamente que a gente tem o fiscal como carro-chefe de todas as nossas desgraças, né? Desde Dom João VI, né? O cara saiu do Brasil e zerou o Banco do Brasil, tirou tudo de lá e foi embora. Então, assim, a gente tem problemas desde 1800. Então, assim, nosso fiscal sempre foi nosso grande calcanhar de Aquiles. Mas, obviamente, é o que eu falei antes. Brincadeiras à parte, mas é um pouco o que eu falei antes mesmo. Tem problema no mundo. Aí pode ser o carry trade do Japão, pode ser realmente o ciclo de commodities para baixo, porque a China quebrou, ou porque o Fed subiu os juros, ou qualquer coisa do gênero. Claro que o cara vai olhar, né, uma brincadeira que se fazia. Pegava a última parte da The Economist, que tinha aquele quadro de comparativos de dívida, déficit, etc., inflação, etc. Fala assim, pô, quem que é o mais feio daqui? O Brasil está sempre figurando, porque o fiscal é uma variável. Cara, no limite é o seguinte, né? Pensa que o cara está te emprestando dinheiro, pensando no governo e investidor. O cara quer o dinheiro de volta, né? Qual é a variável mais importante para você saber se você vai ter o seu dinheiro de volta? É se o cara está economizando ou não. Quanto mais o cara for
meio ruim de jogo, né? Você empresta pro seu vizinho, você só vê o cara indo para... Cara, né? leniente, eu falo pra dinheiro. night, a gente tá em São Paulo, quando o cara vai pra balada... Você fala assim, pô, cara, pra emprestar pra esse cara de novo, eu vou cobrar um pouco mais. Aí o cara compra carro novo. Ih, caramba, eu emprestei o dinheiro pro cara, o cara vai me devolver, o cara não tá mais estudando, o cara não tá mais trabalhando, só quer saber de noitada, vou cobrar um pouco mais. E o Brasil é esse cara, né? O tempo todo. Todas as discussões em Brasília, vem do executivo, vem do legislativo, cara, e vai pra esquerda, vai pra direita, vai pro centro, vai pro... Claro, temos oscilações e nuances. Sim. Mas assim, a discussão é sempre onde é que dá para encaixar um gasto a mais, né, para beneficiar alguém. Assim, a gente é um grande poder populista que, né, distribui dinheiro. Alguns com causas super nobres, outras nem tanto. O fato é que a gente só sabe distribuir dinheiro. Então, o fiscal... eu aponto o dedo para um cara de causas nossas, para mim é fiscal, ponto. Mas o fiscal fica mais pesado quanto mais esquisito estiver lá fora. Seja por Fed, por Japão, por China, acho que são os três grandes epicentros que pode machucar a gente. Mais Fed. Para mim, assim, Fed é a mãe de todos os fenômenos. O preço mais importante de todos os eventos econômicos é a Treasury 10 anos, né, e dólar global. E dali você deriva quase todas as outras coisas. Mas, China quebrou. O Japão agora pontualmente teve um carry trade, inversão do carry trade. Isso tudo é feito, mas é Fed, depois os outros países que afetam a gente, e o fiscal como um grande catalisador de desgraça, né? Que é o nosso grande calcanhar de Aquiles mesmo. Boa. Assim, eu fui economista. Tem que apontar para... Mas apontou. Mas não economizou nas palavras. Não apontou. Fiscal, acho que o fiscal ficou bem definido. Podemos utilizar isso na chamada. O problema é o fiscal, já bota assim. Pelo menos não erra. Temos uma manchete. Mais alguma provocação, Marcos Saravalho? Vamos deixar para próximo encontro. Porque ele vai voltar aqui daqui a pouco, em algum momento do Quantitas pra gente. Com certeza vai voltar. Só convidar. Estamos aqui pertinho. Ele já fica em São Paulo? Fica aqui. Só pegar um táxi. Paulistano. Ivo, obrigadão. Obrigado. Valeu demais. Obrigadão. Muito gentil. E próximo Copom, escute o Ivo nas listas de transmissões. É isso. Setembro temos um encontro marcado com... Eu passo pra todo mundo. O pessoal na Expo do ano passado já tava brincando comigo. Assim, você que é o... Cara do Copom. Não é nem o cara do Copom, porque eu sempre começo assim, né? Fala pessoal, Ivo Sherman, economista-chefe da Conte. Aí o pessoal já me chamava assim, fala Ivo Sherman, economista-chefe da Conte. Realmente rola um... Mas é bem legal. O pessoal... Bom. O Vitor já bota lá pra gente escutar. Tem um feedback bom, sim, do mercado, de maneira geral. Muito bom. Legal. Galera, obrigado e até a próxima. Um abraço.